Venda do Fluminense é questionada por portal e, além disso, o Atlético Mineiro, nosso adversário de amanhã, já viajou para o Rio de Janeiro, já sabe com quem pode contar na partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Além disso, o craque da equipe atleticana soltou o verbo sobre o confronto e tentou jogar a responsabilidade toda para cima do Flusão. Falaremos sobre isso e muito mais nesse vídeo aqui, então desde já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. E depois da vinheta vamos falar e muito de Fluminense. Torcedor tricolor, esse vídeo é um oferecimento da JohnBet, parceira oficial da Central Fluminense, o melhor lugar para você que gosta de fazer a sua fezinha e apostar no tricolor. E melhor ainda, né, para você que assiste aqui a Central Fluminense, tem uma novidade fantástica, porque se você fizer o seu primeiro cadastro lá na JohnBet, for um dos 10 primeiros do dia a fazer a nova conta, você vai receber o seu depósito de no mínimo R$ 35 de volta no Pix. Olha que maravilha, você vai ficar apostando como se fosse de graça. Então, você vai correr no comentário fixado desse vídeo aqui, porque lá tem o passo a passo de como participar e como criar a sua conta lá na JohnBet para jogar sempre com responsabilidade. Vamos falar então agora muito do Fluminense, porque tem uma notícia aqui bastante importante, bastante positiva. O portal Ranking CBF fez um levantamento do público pagante dos clubes da Série A. E o Fluminense aparece muito bem colocado nessa lista, né? A gente sabe que o Fluminense tem conseguido botar bons públicos no Maracanã, não só na Copa Libertadores da América, mas também no Brasileirão. Mas esse levantamento fala sobre o público pagante, né? A gente sabe que existem diversas gratuidades entre os estádios do Brasil, e esse levantamento fala do público pagante. O Fluminense está na 8ª posição dessa lista, com uma média de 30.543 pagantes por jogo. Foram 12 partidas no Maracanã até o momento, né? O total são 366.520 pagantes no Fluminense, nos jogos do Fluminense como mandante. O líder dessa lista é o Flamengo, com 50.607 pagantes de média nos seus jogos em 13 partidas, um total ali, portanto, de 657.888 presentes. O que me chama muito a atenção nessa lista, né, é que o Fluminense é o segundo colocado. A gente sabe, né, a gente não precisa fazer demagogia aqui. Naturalmente, o Flamengo tem uma torcida maior, seria, de fato, né, um dos líderes dessa lista, se não o líder como é. Mas aqui no Rio de Janeiro, né, a gente vê que o Fluminense briga lá embaixo no campeonato, né, faz um Brasileirão muito ruim. O ano de 2024 como um todo é bem decepcionante. Enquanto tem rival aí, né, que está fazendo uma temporada de destaque, está brigando por título, está brigando lá em cima na tabela, mas não aparece nesse top 10, né? Se você olhar o top 10, o líder é o Flamengo, o segundo colocado é o São Paulo, em terceiro vem o Corinthians, em quarto aparece o Bahia, quinto o Cruzeiro, Palmeiras em sexto, Atlético Mineiro em sétimo, vem o Fluminense em oitavo, Fortaleza em nono e Atlético Paranaense em décimo. Então o Fluminense é o segundo colocado entre os clubes cariocas. Tem gente aí que está brigando por título e não conseguiu botar aí mais de 26 mil pagantes de média no estádio. Pois é, né? Depois o pessoal ainda vai querer debater sobre tamanho de torcida aqui no Rio de Janeiro. Realmente não tem como, né, galera? Mas eu acho essa notícia muito boa, né? Mostra como a torcida tricolor está engajada, mesmo com a fase ruim do Fluminense, né? Mesmo com o ano como um todo de 2024 abaixo que o Fluminense vem fazendo, a torcida faz a parte dela, enche o Maracanã para tentar dar forças para a equipe. Falando em encher o Maracanã, amanhã tem Copa Libertadores da América, tem a partida de ida das quartas de final contra o Atlético Mineiro. A gente sabe muito bem, né? O Fluminense vai decidir esse confronto lá em Minas e tem o primeiro jogo no Maracanã. Comentamos aqui as últimas parciais de ingressos, já são mais de 45 mil ingressos comercializados para essa partida. Teremos, portanto, um Maracanã bem cheio. Setor sul já está esgotado, setor leste inferior esgotado, leste superior esgotado, oeste esgotado. Restam somente entradas no setor norte e no setor Maracanã+. Vale lembrar também que a torcida do Atlético Mineiro está empolgada com esse jogo, já que eles lotaram também o seu setor de visitante, já não existe mais ingresso para a torcida visitante nessa partida. E é uma partida, claro, né, muito importante para ambas as equipes. Os dois não vivem um 2024 fantástico e tem na Libertadores a sua grande chance de um título de expressão. O Atlético Mineiro até está vivo na Copa do Brasil também, mas no Brasileirão tem oscilado
pra caramba. E o Hulk, atacante deles, né, o grande craque desse time do Atlético, na minha concepção é o grande craque do Atlético, um jogador que eu particularmente gosto muito, acho muito bom jogador, estará à disposição para esse jogo contra o Fluminense e falou ao GE sobre o confronto. Eu tenho as aspas dele aqui para trazer para você agora. Sabemos que vamos enfrentar o atual campeão da Libertadores. Estão defendendo o título. Então a gente sabe que o favoritismo hoje é deles. Mas vamos lá fazer um grande jogo para que, se Deus quiser, sair com um resultado positivo e no segundo jogo carimbar uma classificação para a próxima fase. Então o Hulk tenta jogar aí a responsabilidade do Fluminense, né? Por ser o atual campeão da Libertadores, está defendendo o título, e é verdade, né? Aí ele não mentiu. E eu também acho, tá, que o Fluminense tem um leve favoritismo, sim. Favoritismo não quer dizer que o Fluminense já ganhou, tá, gente? Não me entendam mal. Mas eu acho que no confronto o Fluminense é favorito justamente por ser o atual campeão. O Fluminense, por mais que não tenha vencido o último jogo, tenha sido aquela coisa muito decepcionante contra o Juventude, vinha numa sequência boa no Campeonato Brasileiro e no próprio confronto direto entre os dois do Brasileirão, o Fluminense acabou levando a melhor lá em Minas Gerais. E o Hulk, inclusive, falou sobre isso, né? Ele comentou isso na questão da previsão do jogo. Eu vou abrir aspas aqui para ele. Ele disse o seguinte: há um mês atrás a gente acabou perdendo para o Fluminense, que é um grande time, tem grandes jogadores. Amanhã com certeza vai ser um jogo que vai ser encarado como final de 180 minutos, e os primeiros 90 minutos vão ser jogados amanhã no Maracanã. Também, né, tô fechado com essa declaração dele aí, apesar dele ser atleticano, né? É isso, o Fluminense tem que encarar dessa mesma maneira que ele acabou de falar. É uma final, tá uma final de 180 minutos, tem os primeiros 90 no Maracanã, o Fluminense precisa fazer esse bom resultado para chegar numa posição de maior conforto lá em Minas, para sacramentar essa classificação para a semifinal. Acho que o jogo de amanhã é extremamente crucial se o Fluminense quiser passar de fase. Se o Fluminense não for bem amanhã, não conseguir um bom resultado, a situação vai ficar muito salgada para a gente buscar essa classificação lá na Arena MRV no dia 25, também às 7 da noite. E falando do Atlético Mineiro, eles divulgaram oficialmente a sua lista de relacionados para essa partida. Tem dois desfalques muito importantes na equipe atleticana: o lateral direito Saravia, que está com uma lesão na coxa direita, e o volante Otávio, que está com uma luxação no ombro direito, estão fora dessa partida. O volante Batalha, por sua vez, retorna à equipe do Atlético. A gente chegou a comentar ontem aqui, né, uma declaração do Milito, treinador, falando sobre a possibilidade do Batalha retornar. Ele está de volta e está relacionado nessa equipe do Atlético Mineiro. A lista completa dos relacionados tem Everson, Delfim, Matheus Mendes, Arana, Mariano, Rubens, Júnior Alonso, que foi poupado no último jogo, Bruno Fux, Igor Rabelo, Lianco, Batalha, que eu acabei de citar, Bernard, Fausto Vera, Alan Franco, também poupado no último jogo, Igor Gomes, Paulo Vitor, Scarpa, Vitinho, Allan Kardec, Cadu, Daverson, Hulk, Palácios e Paulinho. Então o Atlético Mineiro com quase força máxima para enfrentar o Fluminense, né? Exceto esses dois que eu falei. Força máxima vai ter Hulk, vai ter Paulinho, vai ter Gustavo Scarpa. E eu projeto para amanhã um grande jogo, mas estou otimista numa vitória do Fluminense. Meu palpite é 2-1. Eu quero saber de você, ligado aqui na Central, qual é o seu palpite para o jogo amanhã? Quanto que vai ser Fluminense e Atlético Mineiro, partida de ida da quarta de final da Libertadores? Confundi aqui, né? Falei partida de ida, mas partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Comenta aqui embaixo o seu palpite. E o Fluminense está muito próximo de realizar uma venda que está sendo bastante questionada por um portal importante que cobre o tricolor. A gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo aqui ainda, só deixa eu rapidinho dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. No vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa um comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Manuel Caetano, de Natividade, no Rio de Janeiro, João de Maquiné, no Rio Grande do Sul, Adriano de Caxambu, Minas Gerais, para o da Mata, de Petrópolis, Márcio Cardoso, de Itaboraí, Kleber Zottoli, de Duque de Caxias, Marcos Afonso, do Rio de Janeiro, e para o Delmiro Gil, de Minaçu, em Goiás. Um abração para a galera tricolor ligada aqui na Central. Convite sempre reforçado para você que está aí nos assistindo. É que a gente mande um abraço, um salve, cite seu nome. Comenta aqui embaixo dizendo o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Vamos falar dessa informação aqui, porque o portal Netflix está questionando, e questionando, considero eu, tá, com razão, mais uma venda do Fluminense. Foi falado no vídeo de mais cedo, o Daniel gravou e trouxe para vocês a informação do GE, falando de que o Fluminense está negociando o meia Arthur com o Wydad Casablanca, lá do Marrocos. A negociação
giraria em torno ali de 1,3 milhões de euros, cerca de 8,2 milhões de reais, por 50% do Arthur. E o questionamento da Netflix é que seria mais um jovem de Xerém sendo negociado por um valor muito abaixo da sua multa rescisória, né? A gente lembra, a Netflix lembra, a gente repassa para vocês que o Arthur tem uma multa de 50 milhões de euros, cerca de 305 milhões de reais, e estaria sendo negociado por 8,2 milhões de reais. E aí eles lembraram outros casos, né, que aconteceram em Xerém recentemente. Por exemplo, o Kaique Almeida, zagueiro, destaque do Sub-20 do Fluminense, tinha multa também de 50 milhões de euros e foi negociado por 1 milhão de euros com o Watford da Inglaterra, cerca de 6 milhões de reais já, enfim, foi apresentado por lá. Foi uma negociação que muitos tricolores questionaram na época, até porque o Fluminense passou muito tempo querendo um zagueiro, né? A gente foi no mercado, trouxe, claro, o Thiago Silva e o Inácio também, e o Kaique Almeida acabou não recebendo chances. Outro jogador mais recente também muito questionado foi o Wagner, né? Meia, que agora está no Palmeiras, o Fluminense emprestou ele por uma temporada. Ele tinha uma multa de 80 milhões de euros, dá cerca de 488 milhões de reais, mas foi emprestado com passe fixado em 1 milhão de dólares, cerca de 5,5 milhões de reais por 50% do seu passe. Então, tanto a Netflix como muitos tricolores têm feito esse questionamento. Pô, estão rifando os nossos talentos da base, estão se livrando desses garotos. Então, o caso do Arthur é um pouquinho mais complexo do que o do Kaique Almeida e o do Wagner, né? Ali, esses dois casos, acho que a gente vai discutir muito mais dentro de campo, se eles mereciam mais oportunidades ou não. O Wagner, inclusive, a informação é de que um dos motivos para liberar ele é porque ele tinha perdido espaço justamente com o retorno do Arthur para o Sub-20. Arthur esse que agora está sendo negociado com a alegação de que querem dar mais espaço para o Riquelme Felipe e para o Isaac. Mas a gente lembra, né? O Arthur recentemente passou por uma situação bem complicada porque ele foi acusado de injúria racial no jogo contra o Madureira no Carioca Sub-20, teria praticado isso contra o Gandula e um jogador do Madureira, foi caso de polícia, ele foi encaminhado para a delegacia, a situação está com o juiz ali, né, no julgamento. Então, assim, eu acho o caso do Arthur um pouco mais específico, é uma situação mais delicada, porque a gente fica difícil a gente falar se ele fez ou não fez, né? Porque isso aí cabe à justiça. Mas é uma acusação muito grave, uma acusação muito séria e é um problema muito grande para o Fluminense ter nas suas mãos. O Arthur é um moleque de 19 anos que até hoje não vingou, não rendeu tudo que se esperava dele, e agora com um caso desse nas costas, eu consigo entender, tá? O Fluminense vender ele, embora eu considere que esse valor seja de fato baixo. Mas eu entendo e, assim, sinceramente, falando abertamente aqui com vocês, eu sou a favor, vende logo o Arthur, entendeu? Que esse pepino seja resolvido por outros, porque, enfim, o que aconteceu, a acusação que tem sobre ele é uma coisa muito grave. Eu acho que o Fluminense não está podendo nem precisando desse tipo de problema agora. É uma situação diferente, né, do Kaique Almeida e do Wagner. Ali a questão desses dois foi puramente técnica, né? Eles não subiram porque a comissão técnica entendeu que eles não tinham nível ali para subir, para ganhar oportunidades. O próprio Wagner perdeu espaço para o Arthur, enfim. Aí vai essa questão da avaliação. O pessoal vai puxar lá atrás, vai lembrar que o André, hoje a maior venda da história do Fluminense, quase foi emprestado para o CRB, porque a gente tinha o Hudson aqui. Enfim, acho um questionamento muito válido, tá, da galera lá da Netflu, mas no caso do Arthur, eu acho que essa venda, essa em específico, cara, eu não vou me atrever a questionar, a reclamar, não. Por mim, o Fluminense se livra logo dele mesmo, resolve esse problema, vende logo, manda ele lá pro Idá Casador, que vai jogar lá o Super Mundial, se é isso que ele quer, como diz a matéria do GE, e bola para frente. O Fluminense tem outras coisas para resolver, outros problemas para focar. Bom, essa é a maneira que eu enxergo a situação. Quero saber de você que está ligado aqui na Central. O Fluminense acerta em vender o Arthur por esses valores para o Idá Casablanca do Marrocos? Deixe seu comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço para os tricolores. Tamo junto.